Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu gesto de amor, me deu vida para reinar.
It's an honor to be here with you tonight. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. My name is Benito, Meu nome é Benito and I come from London, from the UK. e eu venho de Londres, Inglaterra. This is my first time in Curitiba, Essa é a minha primeira vez em Curitiba and it's an honor to be here today. e é um prazer estar aqui hoje. Before we get into the Word of God today, Antes que a gente estude as I would like escrituras, to honor your pastors, eu quero honrar os seus the pastores, founding pastors of this church, os pastores fundadores dessa Pastor igreja. Pugh and Pastor Rose. Pastor Pio e Pastora Rose. Oh, come on, church. We said I want to honor the founding Vamos lá, nós pastors, estamos honrando a Pastor eles. Pugh and Pastor Rose, who's Pastor Pio grateful e Pastora Rose. for their life. Nós estamos honrando a eles pela vida deles. Thank you for trusting me with this platform today. Obrigado por confiar essa plataforma a mim It's hoje. an honor to be here. É uma honra estar aqui. And I'd like to thank God for your senior pastors, Pastor Homlo and Louisa, E obrigado pelos seus pastores seniors, o Romulo e a Luísa, who are great friends of mine for now 10 years. For 10 years. que são meus amigos por mais de 10 anos. And it's an honor to be here with my friends E é muito bom estar aqui com amigos and to experience what God is doing in this church. e em ver o que Deus está realizando neste lugar. And wherever you're coming from today, E não sei de onde você está vindo hoje. maybe you're visiting, Talvez você esteja or maybe visitando, Abba is your church. ou talvez essa seja a sua igreja. You are welcome here. Você é bem-vindo aqui. And we are all a part of God's E nós family. somos todos parte da família de Deus. And before we get into the word, E antes de irmos às escrituras, I would like to thank all of the amazing helpers. eu quero agradecer todos os Over helpers, 1,000 helpers. mais de 1000 helpers, And the team e o time, who helped to make this conference possible. e todo o time que ajuda com que essa conferência We honor aconteça. you. Nós honramos And we thank you vocês for serving us today. e nós te agradecemos por servir Who's hoje. ready for the word? Quem está pronto para a palavra? Does anybody have a Bible? Alguém aqui tem a Bíblia? Does anybody have a physical Bible? Alguém aqui tem uma Bíblia física? Come on, if you have a Bible, can you wave it in the air? Se você tem a Bíblia física, levante assim. ó. Okay, 4 people. Tá bom, 4 pessoas. That's amazing. Isso é o máximo. Today we're going to spend time in the Gospel of John. Nós vamos gastar um tempo estudando o Evangelho de João, And on the topic of echo, no tópico do eco. as we are reminding ourselves of the truth that comes from the scriptures. Enquanto nós lembramos que a verdade que vem das Escrituras, Today I believe there is some encouragement in the Gospel of John. eu creio que no Evangelho de João vai ter palavras de encorajamento para So we're going nós. to spend time in John chapter 15. Então nós vamos gastar um tempo em João capítulo 15. But before we read the scripture today, Mas antes de lermos as I'd like to Escrituras, remind us eu quero lembrá-los that the Christian journey que a vida cristã is centered around Jesus. é tudo sobre Jesus. And as a Christian, E como um cristão, we believe nós cremos that Jesus Christ que Jesus Cristo is our Lord and Savior. é o nosso Senhor e Salvador. That Jesus Que Christ Jesus Cristo is the King of Kings é o Rei dos Reis and the Lord of e o Lords. Senhor dos Senhores. That Jesus Christ Jesus Cristo is holy. é santo. That Jesus Christ Jesus Cristo is the visible image é a imagem visível of an invisible God. de um Deus invisível. We believe Nós cremos that Jesus que Christ Jesus Cristo is the Son of God. é o Filho de Deus. We believe Nós cremos and we are unashamed e não temos vergonha proclaim disso, de declarar that Jesus is our que Savior. Jesus Cristo é o nosso Is there anybody who Salvador. is grateful? Tem alguém aqui que é for grato Jesus today? por Jesus Cristo? We live in a world Nós vivemos em um mundo where people onde as pessoas are unashamed não têm to vergonha proclaim the name Jesus. de proclamar o nome An de ABBA Jesus. conference. E na conferência I ABBA, came all the way from the United Kingdom eu vim da Inglaterra para to cá remind you of one truth. para lembrar você de uma That there is verdade, power in the que name tem of Jesus. poder no nome de Jesus. And as a believer, E como um crente, when you understand the power of that declaration, quando você entende o poder dessa you will declaração, begin to experience supernatural things. você vai começar a desfrutar de coisas You will begin to sobrenaturais. see God move in your Você life. começa a ver Deus movendo na You sua will vida. begin to experience the love of God Você começa a experienciar o amor de Deus through one man. através de um homem. His name is E o Jesus. nome dele é Jesus Cristo.
So the Gospel of John Então o Evangelho de João paints a picture nos mostra uma imagem of the divinity da divindade of Jesus. de Jesus Cristo. The Gospel of John O Evangelho de João reminds us nos lembra that Jesus wasn't an ordinary man, que Jesus Cristo não era um homem but Jesus comum, was an extraordinary man. mas ele era sobrenatural. The Gospel of John O Evangelho de João reminds us nos lembra of the ministry of Jesus, do ministério de that Jesus, Jesus healed people, que Jesus curou that Jesus pessoas, set people que free, Jesus libertou that pessoas, Jesus preached of the kingdom, Jesus pregou sobre o that reino Jesus reminded the people e Jesus lembrou as that there is pessoas a plan and a purpose for que your tem life. plano e propósito sobre a vida de And cada when we um. have the right view of E Jesus, quando nós temos a visão correta de we Jesus, live correctly. nós vivemos corretamente. The way you see God A forma como você vê Deus determines how you relate to Him. vai determinar como você se relaciona And com we Ele. serve a relational God E nós servimos a um Deus de who has relacionamento made Himself available to everyone que se tornou disponível a todos through the nós person and the sacrifice of Jesus. através da pessoa e do sacrifício de And Jesus that is Cristo. encouragement for our E souls. isso é um encorajamento para as nossas almas. Friends, that tells us today Hoje eu quero dizer that we are not alone, que nós não estamos sozinhos, that we have a God que nós temos um Deus who has drawn near to us, que veio até nós. that we have a God Nós temos um Deus who sees us, que nos vê, who loves us, que nos ama and who empowers us e que nos empodera to live for Him. para viver por Ele. ABBA Conference, Conferência ABA, the title of my message today o título da minha mensagem hoje is this: é este. I can't do this by myself. Eu não posso fazer isso sozinho. I can't do this by myself. Eu não consigo sozinho. I can't do this by Eu não myself. consigo sozinho. ABBA Conference, Conferência ABA, we cannot live the Christian journey nós não podemos viver a vida by cristã ourselves, sozinhos, with our power, com o nosso poder, with our influence. com a nossa influência. We can only live the Christian journey Nós só podemos viver a vida cristã empowered by the Holy Spirit. empoderados pelo poder de Deus. I can't do this by myself. Eu não consigo fazer But sozinho. with God on my side, Mas com Deus do meu all lado, things are possible. todas as coisas são I can do possíveis. the impossible. Eu posso fazer o I can see the impossível. impossible. Eu posso ver o I can see impossível. miracles. Eu posso ver I can see milagres. signs. Eu posso ver I can sinais. receive power. Eu posso receber If I poder. trust in the power of Se eu God, confiar no poder de Deus, I can live a life of purpose. eu posso viver uma vida de propósito. No matter where you come from, Não importa de onde você venha, friend, you can live a life of purpose. você pode viver uma vida de propósito. No matter what happened in your past, Não importa o que aconteceu com o seu if you passado. are in Christ Jesus, Se você está em Cristo the Jesus, Bible declares a Bíblia declara that you are a new que creation. você já é uma nova criação. How many people are grateful Quantos de vocês são that gratos we are a new creation? porque nós somos uma nova The criação? old is gone, O velho já the passou, new has o come, novo and chegou the future is bright. e o futuro é brilhante. I can't do this by myself. Eu não posso fazer isso I sozinho. wonder why Eu me pergunto por que so many of us try to live this tantos de journey nós tentamos viver essa vida sozinho, by ourselves. por nós mesmos. We were never created Nós não fomos criados to live life by ourselves. para viver a vida por nós We were mesmos. always created Nós fomos sempre criados to live life para viver a vida with our Heavenly com o Father. nosso Pai Celestial. We were made on purpose, Nós temos um propósito, in purpose, de propósito, for a purpose. para um propósito. We were made on purpose, Nós in fomos purpose. criados de for a propósito purpose. para um propósito. Do you believe that? Você acredita nisso? Do you believe that? Você crê nisso? When you believe you were made for a purpose, Quando você crê que você foi feito por um You live propósito, differently. você vive diferente. you have confidence, Você tem confiança. you have boldness, Você tem confiança. not arrogance, Não tem arrogância, but godly confidence. mas confiança de Because Deus. you know what God you serve. Porque você sabe o Deus que você Because you serve. know what God saved you. Porque você sabe que Deus te salvou. I want you to think of a moment in your life Eu quero que você pense em um momento da sua vida when you needed a miracle. que você precisou de um I want milagre. you to think to a moment in your Eu life quero que você pense em um momento da when sua you were vida desperate for God. onde você estava desesperado When you por prayed, Deus. God, I need Que you. você orou, Deus, eu preciso And de can I você. encourage you E today? posso te encorajar hoje? You made it.
Você chegou até You aqui. overcame. Você passou por Because isso. you're more than a conqueror. Porque você é mais que vencedor. You're here today, Você está aqui hoje, standing in a testimony firmado no testemunho God saved you from. daquilo que Jesus já te You are salvou. strong. Você é forte. You are not weak. Você não é fraco. And it's time for the people of E é God tempo do povo de Deus to live with godly de confidence. viver com a confiança You de are not a Deus. victim, Você não é uma vítima. but you are victorious Você é vitorioso in Christ Jesus. em Jesus Cristo. You know, the enemy Você sabe, o inimigo has one tactic: tem uma tática: distraction. distração. The enemy O inimigo, knows that if he can distract the believer, ele sabe que se ele conseguir distrair o crente, he can cause you to drift away ele pode trazer você para longe from the promises God has given you. das promessas que Deus já te deu. Now, this is why an echo is important. É por isso que o eco é tão importante. Because an echo reminds us Porque o eco nos lembra of the truth that God has spoken. da verdade que Deus disse. We are not believing a new belief, Nós não estamos crendo em algo novo, but we are believing mas nós the cremos truth of the Bible. na verdade da Bíblia. This is not new news. Isso não é uma this is nova transformation notícia, news. mas é uma notícia que It's very transforma. important for the É believer muito importante o crente to know what you believe. saber no que crê. Because if you don't know what you Porque believe, se você não sabe no que crê, how can you accept como você pode aceitar receive e receber the promises of as God? promessas de Deus? Right believing Crer corretamente leads to right living. leva você a viver corretamente. It's not about behavior modification. Não é sobre a mudança de comportamento It's not apenas. about trying to live a good life. Não é sobre tentar viver melhor. It's about allowing the Holy Spirit É sobre deixar o Espírito transform Santo you from the inside transformar out. você de dentro. Only God can change your heart. Só Deus pode mudar seu coração. Only God can transform you. Só Deus pode transformar você. So we don't need to strive. Então você não precisa lutar. We only need to accept Você só precisa and aceitar to receive e receber the free gift of God, o presente gratuito de Deus. the gift of grace, O presente da graça, the gift of love, o presente do amor, the gift of adoption. o presente da adoção. Man, I don't think you understand Eu preciso que você how entenda powerful that understanding is. quão poderoso é compreender essas coisas. If you are in Christ Jesus, Se você está em Cristo Jesus, you are adopted você foi into adotado the family of na God. família de Deus. How amazing is that? Quão maravilhoso How é isso. encouraging is that? Quão encorajador é isso. May we never take that for granted. Que nós nunca levemos isso de forma leviana. Today we celebrated people Hoje nós estamos celebrando as who pessoas said yes to Jesus, que disseram sim para Jesus. and we asked them to turn around, E nós pedimos para que eles virassem para a and we igreja. declared to them, E nós declaramos sobre eles: you are welcome. você é bem-vindo. You are part of the family. Você é parte da família. Why is that encouragement important? Por que esse encorajamento é tão importante? Because encouragement Porque o encorajamento gives us life. nos dá vida. Encouragement Encorajamento reminds us of the promises that come from nos the Bible. lembra das promessas que vêm da palavra. Encouragement Encorajamento is sweet to the soul. é bom para a alma. Encouragement Encorajamento reminds us that God has a plan. nos lembra que Deus tem um plano. And how many people know E quantos de vocês sabem we all need encouragement? que nós todos precisamos de encorajamento? So the Gospel of John Então o Evangelho de João reminds us nos lembra and gives us instruction e nos dá uma instrução that is very clear, que é muito clara, showing us how we can nos mostrando como experience podemos experimentar the power o poder and the spirit e o Espírito of God. de Deus. And there is one word E tem uma palavra that is echoed que foi ecoada in the Gospel of John, no Evangelho de João, chapter 15. no capítulo 15. There is one word Tem uma palavra that repeats itself que se repete all over the scriptures. durante toda a Escritura. Gospel means good news. Evangelho significa boas novas. And Matthew, Mark, Luke, and John E os evangelhos, were followers of Jesus Christ. aqueles que escreveram o Evangelho They seguiram were his Jesus. disciples. Eles foram discípulos. And the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John E o Evangelho de Marcos, Lucas e João is explaining
estão explicando the mission of Jesus. a missão de Jesus. And the author of the Gospel of John E o autor do Evangelho de João is painting the picture. está pintando uma figura Of Jesus. de Jesus. John saw the ministry of Jesus. João viu o ministério de And now he's Jesus. writing his experiences. E agora ele está explicando, escrevendo what he as suas saw. experiências daquilo que viu. So in this book, Então nesse livro, he is echoing the truth ele está ecoando a verdade that he has experienced. que ele já experimentou. And this is the one word, E essa é a palavra que ecoa. remain. Permaneça. Everybody say, remain. Todos digam permaneça. Look to the person next to you and say, Olha a remain. pessoa perto de você e diga permaneça. Remain. Permaneça. Remain. Permaneça. I believe that every sentence in the Bible Eu acredito que todos na Bíblia, has been written for a purpose. todas as palavras na Bíblia foram escritas por um There is no propósito. coincidence. Não tem coincidência. There's a reason. Tem uma razão. Why has the author of the Gospel of John Porque o autor do Evangelho de João used the word remain? escolheu a palavra permaneça. So in today's scripture, Então na palavra de hoje, Jesus is giving instructions Jesus está nos dando instrução on how the people de como as pessoas can follow him. podem segui-lo. And he uses this word, E ele usa essa palavra, remain. permaneça. I believe the reason why that word is important Eu acredito que essa palavra é importante is because we serve a God who doesn't exist in time, porque nós servimos a um Deus que não existe em tempo, but time exists in mas God. o tempo está nele. Do you understand? Você entende? We serve a God who doesn't exist in time, Nós servimos a um Deus que não but time tem and space tempo, exist mas in o God. tempo está nele. What does that tell us? O que isso significa? Everything we see Que tudo aquilo que a gente vê falls underneath the authority of God the Father. está debaixo da autoridade de Deus Pai. That means nothing can happen on planet Earth Nada pode acontecer no planeta Terra without God say so. sem que Deus tenha dito antes. Nothing can happen Nada pode acontecer without His authority. sem a autoridade He dele. is the God of the heavens. Ele é o Deus dos He céus is the God of the earth. e Ele é o Deus da terra. And when you believe this truth, E quando você crê nessa when verdade, you live by the Spirit, quando você vive pelo Espírito, you are able to experience the kingdom. você se torna capaz de Being at experimentar o work in planet reino Earth. aqui na terra. The kingdom is not a mystery, O reino não é um mistério, but the kingdom is the reality for the believer. mas o reino é a realidade do crente. The kingdom is when the things of God O reino é quando as And the coisas de presence Deus of e a God presença de Deus collide with the people of God. se juntam às pessoas de Deus. Do you understand? Você entende? And in this kingdom, E nesse reino there is an enemy existe um inimigo who is out there to distract, que está lá para distrair, who is out there to discourage, que está lá para desencorajar. who wants to slow you down. Ele quer te parar, te fazer parar. But this enemy has no power. Mas esse inimigo não tem poder. But if you don't understand what you believe, Mas se você não entender naquilo que você crê, you will begin to believe the lie. você vai começar a crer nas mentiras. And I came to remind people today, E eu vim para lembrar as pessoas At Abba hoje, Conference na 2026, Conferência ABA 2026, don't believe the lie, não creia nas mentiras, but believe the truth. mas creia na verdade. Don't believe the lie, Não creia na mentira, but believe the gospel. creia no Evangelho. Don't believe the noise, Não creia no barulho, but believe the truth that is revealed for the scriptures. mas creia na verdade que está nas Escrituras. I wonder what you are believing today. Eu fico pensando no que I você está wonder- crendo. Eu fico pensando What takes up all of your mindset? o que faz do seu modelo I mental. wonder Eu me pergunto what causes you to worry. o que te chamou a ficar preocupado. It's amazing how we can worry about things that don't have eternal significance. É importante entender que às vezes nos preocupamos com coisas que não têm significado, importância. When the Bible says, don't worry about anything, Quando a Bíblia diz não se preocupe por coisa alguma, but Jesus says, believe in me, então Jesus diz because creia I em have mim, overcome the world. porque eu venci o mundo. The Bible says that God can give us a peace A Bíblia nos ensina que Deus pode nos dar paz, that surpasses all understanding, que é superior a todo entendimento, a joy uma alegria that this world can never give us. que esse mundo nunca pode nos dar. Joy Alegria is not a feeling. não é um sentimento. Joy Alegria is a conviction. é uma convicção. Whether I feel like it or not,
Se eu me sinto assim ou I am não, joyful. eu sou alegre. Whether I see it or not, Se eu vejo ou não, I am joyful. eu sou alegre. Because Christ Jesus Porque Jesus has Cristo given me everything já me deu tudo to be joyful. para ser He has given me alegre. life. Ele me deu He has vida. given me Ele me salvation. deu a He has salvação. given me grace. Ele me deu a graça. He has adopted me Ele me adotou. into the family of Eu God. estou na So I família am dele. joyful. Então eu sou alegre. John chapter 15 João capítulo 15 echoes these words, remain. fala dessa palavra permaneça. And I believe today God has sent me here with a simple assignment E eu acredito que Deus me enviou aqui hoje com uma tarefa muito simples. to remind you of the power of those words. Lembrar você do poder dessa palavra. You know, the Christian journey A vida cristã can be easy to understand pode ser fácil de entender and can sometimes feel very difficult to live out. e pode parecer muitas vezes difícil Can de anybody relate to vivê-la. that? Alguém aqui se identifica com isso? Or am I the only one? Ou eu sou o único? But we don't live the Christian journey Mas nós não vivemos a vida cristã from our human understanding. do nosso entendimento humano. We live the Christian journey Nós vivemos a vida cristã by learning to understand the mysteries of the kingdom. por aprender os mistérios do reino. Because God has made it possible Porque Deus fez isso for possível every believer para que todo crente to live the Christian journey. possa viver a vida cristã. You know, I am a husband. Eu sou um marido, I have 3 eu children, tenho 3 crianças, 2 girls and 1 boy. 2 meninas I'd like e to um show a picture of menino. my family. Olha essa foto. This is the family that God has blessed me with. Essa é a família que Deus me deu. And next week, E na próxima we semana celebrate 11 years of being married. nós vamos celebrar 11 I'm anos de so estarmos grateful. casados. E eu sou muito feliz por isso. The reason why I am grateful A razão pelo qual eu is tenho because I am gratidão one of 8 brothers. é porque eu sou um de 8 irmãos. There's 8 of us. São 8 irmãos. And I am the first one to be married. E eu sou o primeiro a me I casar. am the first one to be a Christian. Eu sou o primeiro a ser um So cristão. I have experienced the miracles of God. Então eu experimentei milagres de Deus. People said to me that it was impossible Pessoas disseram para mim que era for you to do something with your impossível life. para que ele fosse algo na vida dele. But I am living proof Mas eu sou uma prova viva that my today with Jesus de que a minha vida hoje com is much Jesus better than my yesterday é without muito Him. melhor que o meu passado sem Jesus. And I came to encourage someone E eu vim encorajar alguém that God is in the business que Deus está nos negócios of changing your past de mudar o passado and giving you a e future. te dar um futuro. But you have to believe the truth. Mas você precisa crer nessa verdade. So because I'm a father, Então, porque eu sou um pai, I'm starting to work out to stay fit. eu comecei a malhar para ficar I realize that now I'm putting on a bit of saudável. weight, you know? Agora eu estou carregando muito peso. So my wife said to me, Benito, Então minha esposa me disse, You need to Benito, go to the gym. você precisa ir à academia. I said, wow, Eu- I feel judged. Agora eu me senti julgado. So I started playing football Então eu comecei a jogar futebol with the guys in church. com alguns rapazes da And we igreja. play football every Monday. E nós jogamos futebol toda segunda. Now, sometimes this is a challenge because I'm a pastor. Mas às vezes é um desafio porque eu sou um But pastor. I love playing football. Mas eu gosto de jogar And when I futebol. play football, E quando eu jogo I'm very futebol, competitive. eu sou muito competitivo. And sometimes people don't like to see that side of the pastor. E muitas vezes as pessoas não gostam de ver esse lado do pastor. When I play football, Quando eu jogo I'm futebol, not trying to have a good time, eu não quero ter um bom but I'm tempo. coming to win. Eu vim para ganhar. When I play football, Quando eu jogo futebol, I'm not your friend. eu não sou seu I'm amigo. taking you out. Eu vou tirar você I do have to jogo. win. Eu tenho que ganhar. So every time I play football, Então todas as vezes que eu I jogo ask them futebol, to forgive me. eu peço o perdão deles. And then one day I was playing football, E um dia eu estava jogando futebol and the ball came to my left foot, e a bola veio pro meu pé esquerdo, but I am right-footed. mas eu sou destro. And I went around the defender, Então eu dei a volta And I went around no the goalkeeper. zagueiro e dei a volta no and it was goleiro. me and the goal. Então era eu e o gol And the ball fell on my left foot. e a bola caiu no meu pé But esquerdo. remember, I am Mas right-footed. eu sou destro. So I took the shot on my left Então foot, eu chutei com o pé esquerdo, which is my weaker foot, que é meu pé fraco, and I missed the target. e eu errei o gol. And we lost the game. E nós perdemos o jogo. And I was sad. E eu estava And triste. the whole team said to me, Benito, E todo o time chegou e disse, had one Benito, job. você só tinha uma put the tarefa, ball pôr a bola in the net. dentro do gol.
They said, Benito, Eles disseram, Benito, there's no defender. não tinha goleiro. There's no goalkeeper. Não tinha goleiro. Put the ball Ponha a bola in the net. lá na rede. So I kicked the ball Então eu chutei a bola and I missed the target. e eu errei o gol. You know, we laugh about that story, Nós rimos dessa história. but I believe the Gospel of John 15 Mas eu acredito que o Evangelho de João, capítulo is a 15, good reminder of that story. é uma boa lembrança dessa história. Because the target of the Christian faith Porque eu posso ter errado o alvo, mas o alvo da vida cristã is to remain. é permanecer. And if you don't know what the target E is, se você não sabe qual é o alvo, you will never hit the target. você nunca vai acertá-lo. And I believe some of us E eu acredito que alguns de nós are pointing at the wrong target. estão apontando para o alvo The errado. target of, building more wealth and money. Talvez você esteja apontando para o alvo de The target construir of mais having dinheiro, Instagram followers and social de media. conseguir mais seguidores nas redes The target sociais, of being popular. ou alvo de ser popular. But the one target the Christian faith has Mas o único alvo que a vida cristã tem is to remain in Christ é Jesus. permanecer em Cristo Jesus. The presence of God A presença de Deus is the gift to the believer. é o presente de Deus para nós. If you have Jesus, Se você tem Jesus, you have everything. você tem tudo. You lack nothing. Você não sente falta de But nada. the enemy Mas o inimigo, doesn't want you to believe that truth. ele não quer que você creia nessa verdade. Charles Spurgeon Charles Spurgeon, was a famous man of God que era um homem, um pregador famoso, who had this quote. ele disse o seguinte: He said this, consider how precious a soul must be that both God and the enemy are after it. I'm going to say that one more time. Charles Spurgeon said, consider how precious a soul must be that both God and the enemy are after it. Considere, ele disse o seguinte: considere quão importante deve ser uma alma, porque tanto o diabo quanto Deus desejam estar com ela. So that tells us Então isso nos ensina that in the spiritual realm, que no mundo espiritual, that there is an enemy mesmo que tenha um inimigo, who wants to distract you, ele tem um inimigo que quer te distrair, who wants to discourage you. que quer tirar você. This is why it's very important É muito importante that we hit the right target. que nós acertemos o alvo correto. It's not the target of effort, Não é o alvo do of striving, esforço, da luta, of trying to be de perfect. tentar ser It's perfeito. the target of É receiving o alvo de the love of recebermos God, o amor de the Deus, grace of God, a graça de the Deus, forgiveness of o God, perdão de Deus, because we are children of God. porque nós somos filhos de My Deus. children don't need to beg for my love. Meus filhos não precisam My implorar pelo children meu only amor. need to receive my love. Meus filhos apenas recebem And o meu today I amor. came to remind you that God the E hoje eu Father vim lembrar você que Deus Pai is saying, my child, receive my love. está dizendo: filho, receba my meu amor, presence. receba minha Stop presença. believing the lie Pare de acreditar nas mentiras and believe the truth. e comece a crer na verdade. Stop believing the lie Pare de crer na mentira that you are not good enough, que você não é bom o that you suficiente, are an addict, que você é um viciado, that you are a mistake. que você é um erro. Believe the truth. Creia na verdade. You are who I say you are. Você é quem Deus diz que você é. Saved by grace. Salvo pela graça. The Bible A Bíblia is an amazing book. é um livro maravilhoso. I believe that the Bible Eu creio que a Bíblia has power. tem poder. Everything we need to discover Tudo que precisamos descobrir about God the Father sobre Deus Pai is found in one place. está apenas em algum I want to lugar. take a moment and speak to the young people here. Eu quero falar com os jovens agora. Don't let anybody speak down on you because you are young. Não deixe ninguém But desprezar understand você that porque you você can é also jovem. have influence when Mas you hold on saiba to que the você word. também pode ter influência por conhecer a palavra. Learn to fall in love with the Bible. Aprenda a amar a Bíblia. I want to speak to the Christian Eu quero falar com os cristãos. who has been a Christian for a very long time. Eu quero falar com o crente que é crente há muito tempo. The Christian who goes to church. Que o crente que vai para a The igreja, Christian who serves on the helper team. que serve até como helper. I want to ask you a question. Eu quero te fazer uma pergunta. How in love are you with the Bible?
Quanto amor você sente pela Bíblia? There is a difference between intimacy and activity. Tem uma diferença entre intimidade e atividade. And the trick of this world E o truque desse mundo is for the believer to be so busy with activity é fazer o crente ficar tão ativo e ocupado com that we never atividades grow in the intimacy with que God. esquecemos de crescer na intimidade com Deus. God is more after your intimacy Deus está mais interessado na sua and your intimidade, attention na sua than atenção, your effort. do que no seu esforço. Intimacy, Intimidade, activity. atividade. Intimacy draws us to the presence of God. Intimidade atrai a presença de Deus. Intimacy is when we open up the Holy Scriptures and we Intimidade have é em abrir a palavra an de Deus expectation that when I read this, e ter God uma is going to speak expectativa to de que me. quando eu ler essa palavra, Deus vai falar comigo. When I read this, I can Quando eu understand the ler, eu vou wisdom entender o of que how Deus to está raise my falando. family, Como eu posso of how criar to be minha a good família, husband. como eu posso ser um bom marido. Everything we need is found in the Word of God. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. But intimacy Mas a intimidade is the willingness é o the desejo hunger e a fome to fall in love with God's presence. de estar apaixonado pela presença de Deus. May we never take the presence of God for Que granted. nós nunca levemos de forma leviana a presença I de know Deus. we're in ABBA conference, Eu sei que na conferência ABA, and this is amazing. e isso é maravilhoso. But do you know that the same Spirit in this building, Mas você sabia que o mesmo Lives Espírito que inside está of aqui you? hoje está dentro de você? do you know that in your bedroom, Você sabe que no seu quarto, your household, na sua casa, that when you are aware of the presence of quando God, você reconhece a presença de Deus, that you can experience Him? você pode experimentá-lo. Do you believe that? Você crê nisso? So we're going to read John 15. Então nós vamos ler João capítulo 15. We're going to take a few applications of the scripture, E nós vamos aprender algumas coisas dessa and then we're história. going to worship Jesus. E então nós vamos celebrar, louvar ao Senhor. Because I believe what the Bible says, Porque eu creio no que a palavra de Deus that when the diz. word of God goes out, Que quando a palavra de Deus sai, it never returns void. nunca volta vazia. You don't need my opinion, Você não precisa da minha opinião, but when we hold on to the truth of the Bible, mas você precisa segurar-se a verdade we da can begin Bíblia. to experience supernatural Nós things. podemos experimentar coisas sobrenaturais. ABBA conference, do you believe it? Conferência ABA, você crê nisso? So let's dive into John 15. Então vamos ler João capítulo 15. Let's read it. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amen? The scripture says, remain in me and I will remain in you. A Bíblia diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. There is an instruction in this scripture. Tem uma instrução nessa And the escritura. instruction is for us to remain. E a instrução é que Which means that we permanecemos. can have the danger of not remaining.
Isso significa que nós corremos o perigo de não permanecer. Now, in London, England, Lá em Londres, na Inglaterra, British people are famous for drinking tea. os britânicos são famosos anybody por love tea tomarem today? chá. Who likes tea? Alguém gosta de chá? We love tea. Nós amamos chá. But there's different type of tea drinkers. Mas há diferente tipo de tomadores de chá. There are dippers Tem aqueles que molham o chá and there are those who remain. e tem aqueles que deixam o sachê permanecer. I would like to use this as an illustration Eu quero usar essa ilustração to describe our life as Christians. para descrever a nossa vida como cristãos. Let's take this glass as our life. Vamos pegar esse copo como se fosse a nossa vida. Let's take the context of the water of our life. Vamos pegar a água, o conteúdo da água é nossa vida. And let's take the context of the Holy Spirit and the message of the gospel as this tea bag. Então, o Espírito Santo e o Evangelho é o sachê de chá. Now the scripture reminds us and tells us in John 15 Então, a Bíblia nos lembra em João capítulo 15 that we must remain. que nós devemos permanecer. Now I'm not a scientist, Eu não sou um cientista, but I know that if someone pours water into a cup, mas eu sei que se alguém colocar água num copo, the water stays in the cup. a água permanece no The copo. water doesn't have to strive to be water. A água não precisa lutar para ser The água. water just remains. A água apenas permanece. But when the Holy Spirit comes into our life, Mas quando o Espírito Santo vem na nossa vida, we begin to change. nós começamos a mudar. When the Holy Spirit comes into our life, Quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, we look differently. nós parecemos But diferentes. in England, Mas na there are Inglaterra, different type of tea drinkers. tem gente que bebe chá de And I forma am always diferente. annoyed E eu fico sempre by the tea irritado drinkers com aqueles que bebem who chá, always dip. que sempre apenas molham o They go sachê. in, Eles põem, they go out. eles tiram. They go in, Eles põem, they go out. eles tiram. I don't like those ea drinkers. Eu não gosto desse That's tipo not how de you drink pessoa. English tea. Não é assim que você toma chá This inglês. is how you drink English tea. É assim que você toma chá You dip the inglês. tea bag in Você põe o chá, o and you allow sachê for it to e remain. você deixa ele permanecer. And you allow to taste the flavor. Você deixa o Now sabor. this can be an image of our life. E isso pode ser uma imagem da nossa And the vida. question I'd like to ask you today, conference, E a pergunta que eu quero fazer para você is hoje what é: kind of a believer are you? que tipo de crente você Are é? you someone who dips in? Você é aquele que entra someone e who dips sai, out? entra Are e you someone sai? who prays sometimes? Você é aquele que de vez Are you em quando someone who reads the entra Bible e às vezes sometimes? sai, às vezes você lê a Bíblia, às Someone vezes who você goes to para, church sometimes? às vezes você vai para a igreja. Or are you someone who remains in the things of God? Ou você é aquele que permanece Who remains in em the kingdom Deus, of God? que permanece no reino de Who Deus, remains in the word of que God? permanece na palavra de Deus. When we dip in and we dip out, Quando nós entramos e saímos, we never absorb the nature of the tea bag. nós nunca aprendemos a natureza do sachê de And chá. as believers, we have the opportunity to absorb the things of the kingdom. Mas como crentes nós temos a oportunidade de absorver as coisas do reino de But we Deus. don't need to strive. Mas nós não precisamos lutar. The scripture says, remain in me A Bíblia diz: permaneça em mim and I will remain in you. e eu permanecerei em você. Now notice the color Então perceba que a cor of the water. da água It began to be clear. começou a mudar. And now the water is taken on the context. Antes ela tinha uma cor e The agora ela character, muda o contexto, the ela pega o flavor, caráter, o and the color sabor, a cor of the tea bag. do chá. This is what transformation looks like. É isso que significa a transformação. When we are transformed, Quando nós somos transformados, we don't need to strive and work. nós não lutamos para ser We only need transformados. to remain. Nós só precisamos permanecer. And when we remain, E quando permanecemos, we look differently. nós começamos a parecer We diferente. taste differently. Nós temos um sabor diferente. Not only do we look and taste differently, Não só apenas parecemos diferentes. not only are we transformed from the inside out, Não só fomos transformados no interior, but now everybody around us mas agora todos à nossa volta can see the transformation of podem what ver a Jesus has done. transformação de Jesus nas nossas vidas. We are a walking testimony Nós somos um testemunho vivo of how God has changed us de como Deus nos transformou and transformed us e transformou as nossas vidas into His image. na imagem dele. We are adopted into the family Nós of God. somos adotados na família de Deus. We don't behave the same. Nós não nos comportamos iguais. We don't think the same. Não pensamos mais igual. But we are new in Christ Jesus. Porque somos novos em Cristo Jesus. Amen? Amém? Look at the cup. Olhe para o copo.
I really felt in my spirit that God wanted me to remind somebody today. Eu realmente sinto no meu espírito que eu preciso lembrar alguém hoje. Stop striving Pare de lutar and simply remain. e apenas permaneça. Remain in Christ. Permaneça em Cristo. Remain in His presence. Permaneça na sua presença. And you will see Him change E you você vai ver Ele transformar você over time. no tempo. You know, transformation Transformação can take time. pode levar tempo. But we live in the world Nós vivemos em um mundo where we don't have patience. que nós não temos paciência. And because we're not changing fast enough. E porque não estamos sendo mudados We think God is rápido o not working. suficiente, nós pensamos que Deus não está trabalhando. But the beauty of remaining Mas a beleza de is permanecer that we have one é responsibility que nós só temos uma responsabilidade, to remain, to keep Christ Jesus at the center que a nossa responsabilidade é manter Jesus no and to centro allow the Holy Spirit e deixar o Espírito to Santo do the work. fazer o trabalho. Do you understand? Você entende? Do you see the picture? Você vê essa imagem? Jesus says, remain in me Jesus diz, permaneça em mim e eu permanecerei em and I will remain você. in you. E eu permanecerei em você. We must remain. Nós precisamos permanecer. Are you a dipper or a remainer? Você é aquele que entra e sai ou você é aquele que Let this permanece? be a reminder to you today Deixe isso ser uma lembrança para você hoje, to remain. para permanecer. John 15 also says João 15 também diz that we should also remain in Jesus, que nós devemos permanecer em Jesus, which means sometimes transformation takes time, o que significa que transformação leva which tempo, means that we have to be okay with waiting. que nós precisamos estar tranquilos com relação a esperar. John 15 verse 5, João 15, versículo 5, Jesus says, I am the vine Jesus diz, eu sou a videira and you are the branches. e vocês são os ramos. If you remain in me, Se você permanecer em mim, you will bear much fruit. você vai dar fruto. There is a power in waiting. Tem um poder em esperar. Sometimes we move too fast, Às vezes queremos nos mover muito rápido, but remaining means we have to wait. mas permanecer significa que temos que esperar. We don't go if God doesn't say so. Nós não vamos se Deus não disser para We move irmos. when God says move. Nós movemos quando Deus diz We mova. trust the promises of God. Nós cremos nas promessas de If Deus. God has said it, Se Deus disse, then God will do it. então Deus vai nos conduzir a God will isso. not lie. Deus não mente. God only speaks truth. Ele só fala a verdade. So we need to believe the truth. Então precisamos crer na But we have to verdade. be comfortable with waiting. Então precisamos estar confortáveis em esperar. Joseph waited 13 years José esperou before the promise of God was fulfilled. antes que a promessa de Deus se cumprisse. Moses waited 40 years Moisés esperou 40 anos before God let the Israelites out of. antes que Israel fosse liberto. David waited 15 years Davi esperou before becoming king. antes de se tornar rei. The Apostle Paul waited 14 years before his conversion. O apóstolo Paulo esperou 14 anos depois da para começar a pregar. Jesus, Our Lord and o Savior, nosso Salvador, waited 30 years ele esperou 30 anos before 3 years of public ministry. antes de 3 anos de ministério público. Do you see the pattern? Você vê o padrão? If God is asking you to wait, Se Deus está te conduzindo a esperar, He's preparing you for something Ele beautiful. está te esperando para, está te preparando preparing you para for algo something bonito. great. Ele está te preparando para algo grande. Do not be discouraged in the waiting. Não fique desencorajado But na if you are espera. waiting, it's only a matter of time. Porque se você está esperando, é só uma questão de tempo. In the waiting, Na espera, God is developing you. Deus está te God is desenvolvendo. making you stronger. Deus está te fazendo mais God is forte. changing your thinking. Deus está mudando o seu modelo mental. So if you're waiting, Se você está esperando, you're in good company. você está em boa companhia. Why? Por quê? Because we believe Porque nós cremos that God is in charge of everything. que Deus está no comando de todas as That God is coisas. above time. Deus está acima do tempo. So if God is asking you to wait, Então, se Deus está te esperando, mandando você esperar, you are in good company. você está em boa companhia. But the enemy wants you to think, Mas o inimigo quer que That if você you are pense waiting, que se você está oh, esperando, that's your fault. é sua You culpa. don't pray hard enough. É que você não orou muito. You don't fast hard enough. É que você não jejuou muito. And that is a lie. E isso é uma mentira. Because everything in Christ Jesus Porque tudo em Cristo Jesus is yes and amen. é um sim e amém. And when we agree with heaven, E quando nós concordamos com os céus, we accept and receive nós recebemos everything God has given us. tudo que Deus já nos deu. Healing is our portion.
Saúde é nossa. Prosperity is our portion. Prosperidade é nossa. Peace is our portion. A paz já é nossa. So I wonder today, friend, Então eu me pergunto hoje, what you are waiting for. o que você está esperando? Waiting is the opportunity for the believer Esperar é a oportunidade para o cristão to operate in gratitude. de operar em gratidão. And gratitude E gratidão has the ability tem a habilidade to defeat bitterness. de vencer a amargura. When you are grateful, Quando você é grato, you cannot be bitter. você não pode ser amargo. When you are grateful, Quando você é grato, you cannot complain. você não pode reclamar. Because gratitude Mas a gratidão reminds you of how good God te lembra is, de quão bom Deus é. of how God provides for you. Como Deus provê para você. Every day you open your eyes, Todas as vezes que você abre you os take a seus breath olhos, of air in your você lungs. respira, God is giving you life. Deus está te dando vida. Gratitude Gratidão reminds us nos of lembra how good God is. de quão bom Deus é. Friends, gratitude is a gift. Amigos, gratidão é um presente. I wonder today, friend, Eu me pergunto hoje, what you are grateful for. você é grato pelo quê? So the scripture Então a Escritura is reminding us that remaining in Christ is important. está nos lembrando que permanecer em And when we Cristo é remain in importante. Christ, the work of the Holy Spirit transforms E us. enquanto permanecemos em Cristo, o poder do Espírito Santo nos When we read the transforma. Holy Scriptures in the Bible, Quando nós lemos a the Bíblia, Word of God transforms our a mindset. palavra de Deus transforma o nosso modelo mental, os nossos pensamentos. But John 15 Então, João capítulo 15 also says something very interesting. também nos diz algo muito interessante. The Scripture describes God Essa escritura descreve Deus as a gardener. como um jardineiro, um lavrador. And oftentimes the Bible would use agriculture E muitas vezes a Bíblia vai usar a agricultura to help the reader para levar o leitor understand the nature of a God. entender a natureza de Deus. And in this scripture, E na escritura, the example of God is that He's a gardener. no exemplo que lemos, ele é um jardineiro. Please, I need you to catch this picture. Eu preciso que você entenda isso. Jesus is the vine. Jesus é a videira. God is the gardener. Deus é o jardineiro. Jesus says, if you remain in me, I will remain in you. Jesus diz, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. But the scriptures uses this word, pruning. Mas a Bíblia usa essa palavra poda. Pruning. Poda. The gardener O jardineiro prunes. poda. You know, pruning Podar is painful. é doloroso. Pruning is not nice. Podar não é suave. Pruning can feel like suffering. A poda pode parecer sofrimento. And I came to remind some people today E eu vim lembrá-los that if you're feeling pain or suffering, que se você And if está you're feeling sentindo dor pruning, e sofrimento, se você está se sentindo it podado, doesn't mean that God is against you. não significa que Deus está I contra don't você. believe God prunes you. Eu não acredito que Deus poda I você. don't believe God the Father causes us to suffer. Eu não acredito que Deus But the chama scripture você para says sofrer. that the gardener prunes. Mas a Bíblia diz que o Each jardineiro poda. In John 14, Em João capítulo the 14, gospel gives us the gift of the Holy Spirit. a Bíblia diz que nós recebemos o presente do Espírito And in Santo. John 15, E em João 15, the gospel reminds us of the fruit of the Spirit. a Bíblia nos lembra do fruto do Espírito. When we receive the gift of the Holy Spirit, Quando nós recebemos o presente do Espírito Santo, we can now produce fruit. agora nós podemos produzir fruto. Do you understand? Você entende? And fruit E o fruto is the evidence that God is working in our life. é a evidência de que Deus está trabalhando nas nossas Fruit vidas. is love, joy, peace, and patience. Porque o fruto é amor, paciência, longanimidade. Fruit is self-control. Fruto é domínio próprio. Fruit is a blessing to other people. O fruto é uma bênção para todas as pessoas. But I wonder why John 15 Mas eu me pergunto por que João 15 describes God as the gardener. descreve Deus como um jardineiro. And this is what it says in John 15:2. E é assim que diz em João 15:2. The gardener cuts off every branch that bears no fruit. O jardineiro corta todo ramo que não dá fruto. And every branch that does bear fruit, he E prunes. todo aquele que dá fruto, ele poda. Here's the image I want you to understand. Essa é a imagem que eu quero que você entenda. God
the gardener, Deus, o jardineiro, is walking through the garden. ele está andando no jardim. And when a gardener walks through the E garden, quando um jardineiro anda no he jardim, prunes plants ele poda plantas so that the plant can grow and become even more stronger. para que a planta possa crescer e ser ainda mais forte. So this is imagery in the scripture Essa é uma imagem to remind us that we know that we are maturing in our faith para lembrarmos que nós estamos crescendo na when nossa God fé. is pruning things around us. Quando Deus está podando as coisas à nossa Now listen, volta. God is not pruning you. Deus não está podando você. God is pruning things that are not causing fruit in your life. Ele está podando coisas que não te permitem gerar o fruto. Unhealthy mindsets, Talvez uma mentalidade Unhealthy relationships. errada, um relacionamento errado, addictions. vícios. God prunes Deus poda so that the plant can become healthy. para que o ramo possa ser saudável. So some of us are experiencing pruning from God Então muitos de nós estamos experimentando a and poda de correction Deus, from God. uma correção de Deus. And we can think, if God is pruning me, E nós pensamos, se Deus está nos that must podando, mean that God is angry at me. isso pode parecer que Deus está bravo But conosco. look at the picture. Mas olhe essa imagem. For a gardener to prune a plant, Para um jardineiro podar uma the gardener planta, has to be close. o jardineiro precisa estar perto da planta. God is close to those he prunes. Deus está perto daquele que ele está podando. God loves those he prunes. Deus ama aquele que ele está podando. Which means that whenever we are going through pain, Sempre que nós estamos indo pela poda, God is close to us. Deus está próximo de nós. Pain is not our future, O nosso sofrimento não é o nosso but futuro. pain is a reminder É apenas uma lembrança that we serve a God who loves us de que more than nós our pain. servimos um Deus que nos ama mais do que o sofrimento que estamos God is passando. close to those in pain, Deus está perto também daqueles que estão and God is sofrendo. close to those he prunes. E Deus está perto daqueles que ele está podando. He is a loving Father Ele é um Deus amoroso who draws close to those que se aproxima daqueles who are hurting. que estão machucados. And friend, I'm not too sure if you're hurting today. E eu não sei se você está I'm machucado not too hoje. sure what you're believing God for today. Eu não sei o quanto você crê em Deus. But I came to remind you that God the Father, Mas eu vim para te lembrar que Deus Pai, He is close. Ele está perto de Closer than você. you know. Ele está mais perto You do don't que need você to earn His imagina. love. Você não precisa only merecer need o to amor receive dele. His love. Você não precisa fazer por merecer. God is close to those He prunes. Deus está próximo daqueles que Ele poda. And the scripture says, E as Escrituras nos ensinam He cuts off every branch in me that bears no fruit. Ele corta tudo aquilo que está em mim que não produz fruto. God wants us to produce fruit. Deus quer que você seja frutífero. And sometimes He will cut things that can harm us. E às vezes Ele vai tirar coisas que podem nos machucar. I'm not sure about you, but I'm so grateful that we serve a heavenly Father Eu não sei você, mas eu sou grato porque temos um Deus He loves nos us so céus much. que nos ama tanto, that He protects us que Ele nos protege from our own mistakes. dos nossos próprios erros. He protects us Ele nos protege with His angels, com os seus anjos, with His word, com a sua with the palavra gift of His Holy e Spirit. com o presente do Espírito Santo. God loves us so much Deus nos ama tanto that He has given us everything que Ele nos deu tudo we need que precisamos to experience para and experimentar to produce e para produzir fruit. frutos. He's close to those Ele está perto de nós. who are hurting. When we understand that God is close to those who are hurting, Quando nós entendemos que Deus está perto, call on His inclusive name. daqueles que estão sendo there was a woman machucados. in our church Tinha uma mulher, who was in a car accident, na nossa igreja que passou por um acidente de and the carro. car was coming towards her, Um carro estava vindo na sua and she direção was stuck in traffic. e ela estava parada no trânsito. And in the middle of nowhere, E do nada, when she was in pain, quando ela estava na her legs were dor, stuck in the car, a perna dela estava presa no and another car carro. was coming from the back. Outro carro veio And she screamed out, Jesus! e ela começou a gritar: Jesus, You are my protector. você é minha proteção. And she survived the car crash. E ela sobreviveu àquele acidente. The doctor said, how did you do this? Os médicos perguntaram: como que você She said, conseguiu because she sair learned how disso? to declare the name of Jesus. E ela disse: é porque eu aprendi a declarar o nome de Because she knew Jesus. that God was her
Porque ela protector. sabia que Deus era o protetor dela. When you know that God is your Quando você protector, sabe que Deus é o teu you protetor, will never be afraid of the things that are in front of you. você não tem medo das coisas que estão à Nothing sua can be frente. afraid. Nada pode te dar Fear medo. can't intimidate you. O medo não pode te A doctor's intimidar. report can't intimidate you. Os médicos e os Cancer can't acidentes não intimidate podem you. te intimidar. Because you know that God has a final say. Porque você sabe que é Deus quem tem a palavra There is final. power when you declare the name Tem Jesus. poder quando você declara o nome de Jesus. Just because you're in pain, Só porque você passou por um momento de dor, de sofrimento, that does not mean that God is not there. não significa que Deus não está lá. That is a lie. Isso é uma mentira. God is close to those he prunes. Deus está perto daqueles que Ele God está is close to podando. those who remain in him. Deus está perto daqueles que permanecem nele. So I wonder today, Então eu me pergunto, who needs to remain in Christ? quantos de nós precisamos Who permanecer needs em to be Cristo? reminded today Quantos precisamos that lembrar maybe you drifted, que talvez nós nos maybe you're afastamos, believing a lie, que começamos a acreditar But e crer em today, would algumas you wake mentiras, mas hoje nós estamos and remember acordando that your God is on your e side, lembrando que Deus já está do nosso that you are lado, more than the que conqueror, nós somos mais que that God vencedores, has never left que you, Ele nunca nos that deixou, God has never forsaken que Ele you, nunca nos abandona, but God is close. mas Deus está perto. We learn to remain in Christ Jesus Nós aprendemos a permanecer em Cristo Jesus. when we understand the power that we possess in Christ. E então entendemos o poder que temos em So we're Cristo. going to read Ephesians chapter 6, Então nós queremos ler Efésios capítulo 6, verses 10 to 14. do versículo 10 ao 14. And this is the instruction E essa é a instrução of how we can remain strong, de como nós podemos permanecer, ficar firmes, of how we can have hope when we feel weak. mesmo que parecemos fracos, nós podemos ter This is esperança a de sermos reminder that we fortes. can't do it by ourselves. Isso é uma lembrança de que não conseguimos But with sozinhos, God on our side, mas com Deus do nosso we lado, can do hard things. nós podemos fazer coisas We difíceis, can experience the nós impossible. podemos experimentar o impossível, We can see nós miracles. podemos ver milagres. This is what the scripture says. É isso que a Escritura diz. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amen. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. The scripture says, put on the armor of God A Escritura diz, ponha a armadura de Deus, so that you can stand firm. para que você possa permanecer firme. We stand firm on the foundation of Jesus Nós Christ. permanecemos firmes no fundamento que é He is our Cristo firm Jesus. foundation. Ele é o nosso firme firmamento. But we have to put on the armor. Mas nós precisamos colocar essa armadura. We must remain in Nós Christ precisamos permanecer em and allow the Cristo power of the Holy e Spirit to permitir work. que o poder do Espírito trabalhe. But we must put on the armor of Nós God. precisamos pôr a armadura de Deus. And when we put on the armor E of quando God, colocamos essa armadura, we can stand firm. nós podemos ficar We firmes. can overcome every storm. Nós vencemos qualquer And we can tempestade. experience the love of E God nós experimentamos o amor de and Deus the peace of e God. a paz de Deus. So with hands raised all over this place, Então, quando levantamos as nossas mãos, vamos levantar I as want us nossas to mãos declare this prayer e today vamos declarar essa oração before we worship, antes de orar, antes that we are going to put on the armor that can only come from God. antes de louvarmos, vamos colocar Heavenly essa armadura. Pai Celestial, We pray nós oramos and we receive e nós the recebemos armor that comes from you. a armadura que vem do Senhor. We put on the armor Nós colocamos a of armadura the Holy Spirit do Espírito Santo and we pray in the name of e nós Jesus oramos no nome de Jesus, that every demon will flee. que todo demônio sai, Sickness is not our portion. toda doença sai. We pray in the name of Nós oramos Jesus no nome de Jesus, that we will remain que nós in every permanecemos situation. em toda situação. We pray in the name of Nós Jesus oramos no nome de and we Jesus receive
your E love. nós recebemos o seu The love of amor, God. o amor de Deus. We believe that the name of Nós Jesus cremos no nome de is Jesus. higher than any name. Esse nome é maior que todo That the nome. name of Jesus O nome de Jesus saves, salva, forgives, perdoa and gives us e power. nos dá poder. We are Nós victorious somos because vitoriosos. Jesus is No nome victorious. de Jesus, We are the righteousness nós somos a of justiça Christ Jesus. de Jesus Cristo. I am Eu sou a child filho, and a son filho and a daughter e uma filha of the Most High God. do Deus So Todo-Poderoso. Jesus, Jesus, help me to remain. me ajude a permanecer. And Holy Spirit, E Espírito we Santo, welcome you nós te damos as in boas-vindas this place. neste lugar. Jesus, Jesus, we give you all the praise nós te damos todo o and we give you all the louvor glory. e toda a glória. And we E declare nós declaramos that the name of Jesus que o nome de Jesus is above every name. está sobre todo nome. So Heavenly Father, Pai Celestial, everybody repeat after me. Heavenly Father, todos digam assim: Pai Celestial, I give you this sign with my hands in the air. eu dou a você esse sinal, colocando minhas mãos para cima, As a reminder, como lembrete, it's not in my strength, que não é na minha força, but it's by your power mas é pelo seu poder that I can remain. que eu posso permanecer. So Lord Jesus, Então, Jesus, I receive eu recebo your love. o seu amor. Thank you Obrigado for your grace. pela sua graça. Thank you Obrigado for the power pelo poder I have que eu tenho So Lord Jesus, o amor Lord de Jesus. Senhor Jesus, I pray eu oro that as we leave this conference, que eu vou sair dessa we will conferência begin to see you move in a powerful way. e eu vou começar a andar de forma Move in our sobrenatural families, na minha família. move in our cities, O Senhor vai mover na nossa move cidade, in our neighborhoods. nos nossos bairros, And may the power of God pelo poder de Deus. be experienced Nós vamos in experimentar our life. na nossa vida. I am unashamed Eu não tenho of vergonha the gospel do Evangelho and the message e da mensagem of Jesus Christ. de Jesus Cristo. So Jesus, Então, Jesus, I give you all the praise eu te dou todo o louvor and all the e glory toda a glória. in Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amen. Amém.